E aí, pessoal, tudo bom com vocês? E começa aí mais um episódio da série de 1.000 a 25 mil reais no Day Trade. E já para não se esquecer, já dá aquela lascada no like aí para me ajudar, beleza? E será que as operações de hoje deram gain? Eu não sei. Então, assista até o final aí para acompanhar o resultado da conta e as operações que eu fiz no dia de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Então, bora pro vídeo, meus amigos. Então, rapaziada, hoje foi um dia que eu briguei comigo mesmo, porque começo de dia eu fiz operações ali, bonitinha na estratégia, bati meta, cheguei na minha meta de R$190, que era 10% da conta atual, mas aí continuei olhando pro gráfico e acabei perdendo o que eu tinha feito e perdi mais ainda. Quase, na verdade eu cheguei muito próximo ao meu máximo de loss. E aí eu fiquei triste pra caramba, porque isso daí mexe com o psicológico. Você chega lá, bate meta e acaba continuando na frente do gráfico, não aceitando o seu ganho, e vai lá, entrega tudo e acaba ainda saindo negativo. Então isso daí é uma coisa que a gente tem que colocar no nosso gerenciamento, no nosso psicológico, e aceitar nossos ganhos, tá bom? Isso daí é muito importante, meus amigos, porque hoje eu não consegui sair positivo porque fiquei olhando pro gráfico e fiquei fazendo operação demais. Então, hoje aí saí 0 a 0, R$4,20 positivo, é muito pouco, não paga nem as taxas, certo? Então, hoje não foi um dia bom, na verdade ele me deu muitas oportunidades, foi um dia bom, mas meu psicológico não ajudou, então isso daí eu vou anotar e eu vou corrigir, eu não vou fazer mais, eu não vou, se eu bati meta, eu vou sair, entendeu? Só se o mercado tá protegido ali, eu vou deixar o negócio ir pra frente, então eu pego uma meta dobrada, mas se eu bati meta e eu não tô mais na operação, eu não vou entrar mais no gráfico. Eu não vou falar sobre as minhas operações de hoje, porque hoje aí eu vou trazer uma dica aí do trade. Só vamos aqui fechar o mês, tá? Como que eu fechei o mês, o primeiro mês do ano de 2023, janeirão. Bom, fechamos aí então, começamos com Milão, fechamos aí maravilhosamente aí com R$983, já pagando as taxas, beleza? Então foi 98%, meus amigos, de rentabilidade da grana que a gente investiu no começo do mês. Maravilhoso! Palmas! Quero que o mês que vem seja o dobro. Vamos dobrar essa meta aí. Então agora vamos para a dica do trade. Hoje vamos falar um pouco sobre volatilidade e volume. Bom, o que é volatilidade? Bom, volatilidade é a forma de medir a variação de um ativo. Então, basicamente, imagina que o mercado, ele, em um curto período de tempo, 5 minutos, ele ele subiu 100 pontos e voltou 100 pontos. Esses 100 pontos é a nossa volatilidade do período de 5 minutos. Basicamente isso, bem resumido, tá? Calma aí. Vamos continuar. O que é volume financeiro? Bom, volume financeiro é o número de negociações realizadas em um certo período de tempo. Então imagina lá um candle de 5 minutos, nós temos a quantidade de negociações que foram realizadas nesse período de 5 minutos. Então a gente tem ali um resultado total do volume financeiro deste período, tá bom? Mas beleza, e aí do trade? O que isso afeta aí os nossos trades, as nossas estratégias? Bom, basicamente, quando a gente tem uma estratégia, ou a gente está testando uma estratégia e vamos aplicá-las em nossas operações, nós precisamos ter um backtest, fazer alguns testes e ver e identificar qual a característica do volume e volatilidade que a nossa estratégia melhor performa. Porque pode ter estratégia que você entra ao contrário ao movimento, se o mercado não estiver volátil, ele vai lá e vai te tirar. Mas se ele estiver muito volátil, ele vai lá, bate, volta e te paga. Entendeu? Então isso é muito importante pra gente. É outra coisa muito importante pra gente levar em consideração nas nossas estratégias. E quando aplicar aquela estratégia, se ela tiver um volume alto, então a gente aplica. Se ela não performa com volume alto, então a gente não aplica.
Se ela performa com volatilidade alta, então a gente aplica. Se ela não performa, então a gente não aplica. Por quê? Isso vai influenciar nos resultados da sua estratégia. Porque o mercado ele anda em ciclos. Tem gráficos que ele tem características diferentes. Ele tem grande volatilidade. Tem gráficos que tem pouco volume, grande volatilidade. Ou grande volume e pouca volatilidade. Ou grande volatilidade. Entendeu? Então isso é uma coisa importante para a gente analisar nas nossas estratégias. Precisamos fazer backtests aí para ver o que é melhor para a gente, tá bom? E aí, do trade, como que eu identifico se o nosso gráfico é volátil ou não? Bom, você vai pegar o histórico do seu gráfico, vai olhar para as velas dele, beleza? E vai ver se ele tem muito pavio. Se ele apresentar muito pavio para todo lado, pavio para cima, para baixo, para cima e para baixo, significa que este gráfico ele é bastante volátil. Se você não enxergar muito pavio, ele tiver mais corpos inteiros, candles sem muito pavio, esse gráfico ele é pouco volátil, beleza? E como eu identifico o volume no nosso gráfico? Bom, existe um indicador que você pode colocar no seu gráfico, mas você também consegue identificar o volume olhando diretamente para a vela, diretamente o movimento micro ali que o candle está fazendo no exato momento. Então, vou mostrar aqui um exemplo mais didático para vocês entenderem. Imagina aqui um candle, ó, e ele é um candle, ele é de tarde, por exemplo, e o volume tá baixo, o pessoal foi tudo almoçar. O mercado ele vai estar se comportando mais ou menos assim, ó. Ele chega numa região, fica andando devagarinho, ó, devagarinho, aí ele vai para cima, devagarinho, fica variando devagarinho, aí ele volta para trás, devagarinho, aí ele vai para cima, devagarinho, vai subindo devagarinho, entendeu? Isso daqui indica que no exato momento ali o volume está muito baixo para essa vela aqui. Já para um candle que, por exemplo, começo do pregão, volume muito alto, todo mundo ali na frente do PC comprando e vendendo, você pode ver que o mercado ele começa a variar muito rápido. Ó. Ele chega num lugarzinho, ele varia muito rápido, aí do nada ele pula, aí do nada ele pula de novo, do nada ele volta, ele volta. Então quando você vê que o mercado está fazendo isso, ó, rapidão, é porque tem muita gente, tem muita negociação rolando ali naquela vela, entendeu? É por isso, é assim que a gente identifica se o nosso mercado está com volume ou sem volume, só olhando diretamente para a vela, tá bom? E aí também tem o meio termo, entendeu? Se você vê que o mercado ele está no meio termo, ele está andando com uma velocidade média ali, ele varia assim, ele não está tão devagar e ele volta, entendeu? Daí você pode considerar que ele está aí com um volume médio, tá bom? E aí agora eu vou dar uma dica aí, por exemplo, o porquê, a importância de a gente levar isso em consideração nas nossas estratégias. Imagina aí, vou falar aí diretamente da estratégia de falha de fuga aí, minha, né? Que ela consiste basicamente em ir contra um rompimento de tendência. Então imagina aqui, ó, esta tendência aqui, ó, forte, o mercado rompeu, e aí eu tenho a região aqui de resistência. Então eu deixo uma ordem apregoada aqui, que quando o mercado rompeu, o primeiro rompimento dele, tá? Quando ele toca aqui, eu já entro vendido e tento pegar um scalp rapidamente, de 150 pontos, parcial, e tento segurar e ir com ele. Então, imagina aqui que a gente está na entrada aí da falha de fuga, tá chegando lá na nossa resistência, eu tô ali com uma venda de 100 contratos, tô indo contra o rompimento de uma tendência, ele acabou de romper e tá fazendo esses candles aqui. E aí eu observo que o nosso gráfico ele tem muitos pavios, tá vendo? Ó, pavio grande, ó, bonito. Vejo um pouco mais para trás, muito pavio, tá? E aí o mercado também, por exemplo, tá com um volume alto. E o mercado veio forte, rompeu a tendência e aí ele vem buscar a nossa resistência. Tá indo.
do nada ele vem aqui, bate, pega a nossa ordem. Como o mercado eu observei que ele tem uma volatilidade grande, a probabilidade dele bater aqui na minha resistência, que é um ponto importante, né, do gráfico, e ele voltar e já apagar aqui a parcial é muito grande. Por quê? Porque o gráfico é volátil. É esse range aqui, ó, de volatilidade aqui que vai influenciar em eu ganhar ali uma parcialzinha rapidamente, proteger o trade e ficar tranquilo para pegar muitos outros pontos aqui para baixo, entendeu? Então, essa é a importância da gente saber observar e também saber quando, em qual estratégia aplicar, em qual característica, volátil, volumoso ou não, quando que eu vou entrar numa falha de fuga, ao contrário de um movimento, entendeu? Então, para falha de fuga, eu prefiro quando o mercado está cheio de pavio, toda hora ele bate lá e volta, e também está com um volume maior, porque ele acaba batendo rápido e voltando muito rápido, pagando parcial e nos deixando tranquilo, entendeu? Entendeu? A essência é uma coisa básica, mas isso daí é muito importante. O mercado, nossas estratégias, elas não são apenas perguntinhas que a gente tem que ali responder sim, 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 deu bom e foi lá. Tem que ter outros parâmetros que influenciam e um deles é a volatilidade e o volume. Então, rapaziada, comecem aí a observar as velas, vela a vela, a movimentação e também o passado do gráfico de vocês aí. Façam um backtest da estratégia de vocês e vejam se performam mais com volume mais alto ou com volatilidade mais alta, beleza? Então, se você está aí assistindo o vídeo até agora, gostou do conteúdo, curte aí, compartilha com seus amigos, beleza? Liga o sininho aí e se você caiu de paraquedas aí no vídeo, assista o primeiro vídeo da série para você entender o que nós estamos buscando, beleza? Então, obrigado pela atenção e nos vemos!